Bruno, começou já a transmissão lá no YouTube. Certo, só... Bom, pessoal, boa noite a todos. De antemão, a gente pede desculpas pelo atraso. Tivemos alguns problemas técnicos, mas que foram sanados e que nas próximas semanas não irão se repetir, assim esperamos. Desde já, agradecemos a presença de todos aqui no curso. Sejam muito bem-vindos. Nós teremos aí uma sequência de alguns encontros, onde a gente vai poder estar conhecendo um pouco mais sobre o transtorno do espectro autista, saber como manejar dentro da saúde e também conhecer outros fatores, como os direitos, como deve ser realizado um atendimento, entre outros fatores. Então, a gente espera que vocês aproveitem. Lembrando que a certificação vai ser expedida ao final do curso. Nós teremos aí uma carga horária acumulativa, então a cada encontro você acumula essa carga horária e no final você soma e tem a sua carga horária completa. A gente ressalta ainda também que a gente ainda vai ter outras programações a serem divulgadas, então aguardem que essa semana ainda estaremos divulgando para vocês. Uma dúvida importante que perguntaram em relação à questão de gravação. A chamada não ficará gravada, então será somente ao vivo, justamente para a gente poder ter esse momento aqui no encontro. E uma coisa importante, a gente vai ter formulário de entrada e formulário de saída. Hoje o formulário de saída vai sair um pouquinho mais tarde, por conta desses problemas técnicos que tivemos, mas, no geral, é no início do encontro e o de saída é no final. Então, para avaliar a presença de vocês, vocês precisam preencher os dois. Outra coisa importante as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem estar botando no chat do YouTube, que nós temos 2 moderadoras que estarão passando as dúvidas para as nossas palestrantes. E uma coisa importante, utilizem o chat principalmente para dúvidas, porque senão elas não vão conseguir captar essas mensagens, tá certo? Então, desde já, desejamos as boas-vindas, espero que seja produtivo para todos. E, no mais, curtam a experiência. Hoje, a gente está contando com uma palestrante de renome nacional, a doutora Raquel Del Monde, que tem um trabalho fantástico com o transtorno do espectro autista. Ela já foi em programas como Bial, ela é médica hoje neuropsiquiatra, formada pela USP de São Paulo. Então, aproveitem bastante, tirem suas dúvidas, aproveitem todo o conhecimento que ela vai trazer para vocês, porque vai ser algo maravilhoso. Então, apresento a vocês a doutora Raquel e o espaço é seu, doutora. Muito obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Bruno, obrigada a todos. É um grande prazer estar aqui, eu fico assim honrada mesmo em participar desse encontro. E eu trouxe aqui então para vocês, deixa eu colocar aqui a minha apresentação, vamos lá. Não sei se estão todos vendo, né? Então, Bruno, tudo certinho? Todos conseguem olhar a apresentação? Tá.
Então vamos lá, vou falar hoje então Sim, para doutora. vocês, né, o tema então é introdução ao transtorno do espectro do autismo. Eu vou começar assim me apresentando para vocês. Eu sou Raquel Del Monde, eu sou formada pela USP de Ribeirão Preto. Esse ano eu vou fazer 30 anos de formada, gente. E, geralmente, assim, eu tenho, assim, muito orgulho, né, dessa trajetória, muito orgulho aqui do meu berço acadêmico, mas hoje eu queria tirar uns minutinhos aqui, já nessa introdução inicial, porque hoje teve um acontecimento, na verdade, o acontecimento foi na semana passada, e está repercutindo bastante hoje aqui nos jornais, né, aqui da região, então Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo, é um fato que aconteceu justamente na Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão, e que foi, um ataque de um docente, infelizmente, a 2 meninas da comunidade LGBTQIAPN+, então, 2 meninas trans, e que foram, desacatadas por um docente dentro do refeitório do Hospital das Clínicas da USP Ribeirão, e foi uma notícia que me deixou, assim, bastante triste mesmo. E eu quis trazer esse fato aqui para vocês, porque tem uma razão muito especial. Nós estamos aqui hoje justamente para falar de neurodiversidade, de neurodivergências dentro de um projeto, né, de pessoas, então, neuroatípicas, e eu, assim, super feliz de ver o interesse das pessoas em conhecer mais um pouquinho a respeito desse tema, que é realmente, assim, tão relevante, e muito feliz de estar vendo isso ganhar cada vez mais, eh repercussão, cada vez mais, eh, espaço, né, dentro das mídias, e tem muito a ver com a minha trajetória, que é o que eu quis trazer aqui para vocês, depois da minha graduação e fiz a residência em pediatria na Unicamp. Mas eu vi toda, assim, a minha trajetória mudar quando o meu filho mais velho, né, recebeu o diagnóstico de autismo, e, eu me vi, assim, dentro, né, dessa posição de privilégio que a gente tem, e eu não posso esquecer da primeira vez que eu senti o peso de um preconceito, que foi quando ele no início da vida escolar, e as mães dos coleguinhas que se uniram para fazer um abaixo-assinado para que ele fosse expulso da escola, né, no momento em que nós ainda não tínhamos as leis de inclusão. E esse fato de sentir o preconceito na pele foi muito determinante para toda a mudança da minha carreira, porque quando a gente, se sente no lugar das minorias, quando a gente entende como que funciona a desigualdade de oportunidades, a discriminação, o preconceito, a falácia dos nossos sistemas, a gente entende que o ativismo não pode ser seletivo. Eu aprendi muito nessa jornada que iniciou, então, há muito tempo do diagnóstico do meu filho, aprendi muito nessa estrada e aprendi muito com ativistas da neurodiversidade, e um dos aprendizados mais importantes é esse: não existe ativismo seletivo. A partir do momento em que você valida uma causa, você valida todas. Então eu não posso deixar de me manifestar, a respeito desse fato ocorrido na minha faculdade e trazer isso aqui para vocês, porque eu sei o quantos que tem muitos médicos aqui em formação, muitos profissionais, e nós precisamos que, todos entendam o quanto é importante a gente lidar contra o preconceito, contra o capacitismo, mas não só contra o capacitismo, lidar contra a homofobia, contra o racismo, porque faz parte da nossa atuação não só ter um conhecimento técnico, aprofundado, sólido, mas também ter a nossa parte de ser humano, então de fazer um atendimento humanizado a todas as pessoas que nos procuram. E vamos lá. Eu vou começar hoje falando para vocês de uma frase que eu gosto muito de usar quando eu começo as apresentações. E essa frase é: "Nada existe até que tenha um nome". E eu queria que vocês pensassem nessa frase, porque nada realmente, nenhuma condição médica, nenhuma condição de saúde, enquanto ela não for nomeada, ela não pode ser
estudada, a gente não consegue fazer estudos de prevalência, nós não conseguimos pesquisar sobre a sua causa, sobre os fatores que estão envolvidos, a gente não consegue fazer uma pesquisa em tratamento, ela simplesmente não existe até que seja nomeada. Essa frase foi proferida pela Lorna Wing, que é uma psiquiatra inglesa na década de 70 e que tem uma importância enorme dentro do mundo do autismo. Então, eu gostaria de começar com essa frase, porque antes do autismo ser descrito, já existiam autistas no mundo. Então, eh, apenas quando nós tivemos um nome é que nós pudemos realmente começar a compreender qual é essa condição. E aqui eu trouxe para vocês um brevíssimo histórico a respeito do autismo, que já no início do século XX nós tivemos descrições muito parecidas já com o que hoje a gente conhece como transtorno do espectro autista, por uma médica russa, Sukareva. E em 1938, o pediatra Hans Asperger em Viena, na Áustria, ele fez uma descrição muito detalhada de um quadro clínico que chegava até ele. Ele trabalhava, numa clínica que recebia crianças encaminhadas pelas escolas, crianças que eram consideradas difíceis de educar, com problemas comportamentais, e ele começou a notar um padrão que ele descreveu, atendia já mais de 200 crianças, então com várias características, dificuldades de comunicação, de interação social, algumas alterações motoras, alguns movimentos estereotipados, e ele percebeu que era um quadro bastante heterogêneo, como ele mesmo dizia, ia de um quadro mais leve até um quadro muito grave, e ele percebia no seu trabalho que isso seria algo genético e que não tão raro. Já na década de 40, agora indo para o outro lado do oceano, nos Estados Unidos, um cenário que estava um pouquinho mais distante de tudo que estava acontecendo na Europa, da Segunda Grande Guerra, nós tínhamos uma abundância de relatos do que era chamado na época de esquizofrenia de início precoce. Então era um quadro clínico que se parecia muito com o que hoje nós conhecemos como autismo, mas na falta de um nome, na falta de uma descrição, eram chamados de quadros de esquizofrenia de início precoce. Ainda nessa década, em 43, Kanner, que até hoje é considerado o pai do autismo, ele publica o artigo Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo, no qual ele descreve então esse quadro inato, que teria uma dificuldade muito grande, né, da interação social, de comunicação, comportamentos também muito restritos, muito repetitivos, e Kanner deu uma definição, na verdade, muito rígida, é um quadro que teria, sim, uma estreiteza de critérios diagnósticos, né, um quadro monolítico, e que logo seria, rebatido, e justamente pela psiquiatra Lorna Wing, né, que é a autora da frase inicial, e a Lorna é também mãe de uma garota autista, e uma garota autista, como a gente chamava antes, um autismo clássico, né, mais comprometido, que na época também chamada de autismo de Kanner, ela conduziu um dos primeiros estudos de prevalência de autismo no mundo. E já na década de 70, estudando um pouquinho a prevalência do autismo, ela já profetizou, ela falou: "Nós vamos ver uma explosão de casos de autismo, porque os critérios, na verdade, precisam abranger muito mais do que essa definição que nós temos hoje em dia". E o que nós vimos, na verdade, é que a profecia da Lorna estava correta. E é importante a gente ter um pouquinho desse entendimento, porque isso tem uma repercussão direta no que a gente anda vendo hoje em dia. É essa impressão das pessoas de uma condição que está aumentando de uma forma que parece ser assustadora. Então a gente vê a prevalência, aqui eu estou citando dados para vocês do CDC americano, né, então o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, e a gente vê uma prevalência na década de 60 de um caso de autismo para cada 2.500 crianças. E aí, rapidamente, olha lá, 2 décadas depois, essa prevalência já tinha dobrado. Logo depois, em 91, a gente vê isso, assim, praticamente 10 vezes mais, né. Então no ano 2000, um caso de autismo para cada 150
crianças. Logo depois, em 2008, um para 88, 2012, um para 68, até a nossa última estatística em 2023, que é uma que assombrou o mundo, né, e que ainda hoje provoca até atitudes de descrédito, de espanto, de 1 para 36. Então, um caso de autismo em cada 36 crianças. Mas eu queria chamar a atenção de vocês não só para esse aumento de números, tá? Eu queria chamar a atenção de vocês para algumas observações que eu coloquei ali. Vocês percebem que em 91, antes desse aumento grande que a gente teve no ano 2000, nós tivemos uma mudança grande no setor de educação especial dos Estados Unidos, e eles passaram a ter um controle de crianças, né, da quantidade de crianças que precisavam de serviços de educação especial. E aí, quando eles começaram a separar essas crianças e ter os seus diagnósticos, eles perceberam que muitas crianças tinham um diagnóstico equivocado, que, por exemplo, muitas crianças que estavam registradas como deficiência intelectual, na verdade tinham autismo. Muitas crianças que ainda estavam como esquizofrenia, na verdade tinham autismo. Então nós vivemos um processo que foi chamado de substituição diagnóstica. Na verdade, nós começamos a ter melhores condições, mais conhecimento, mais preparo de equipes para fazer um diagnóstico correto. Então, foi um processo de substituição diagnóstica grande, e aí a gente vê esses números saltando. E em 2006, nós vemos também, ainda nos Estados Unidos, porque esses números são de lá, né, é que nós começamos a ter uma triagem obrigatória de rotina durante as consultas de puericultura. Então, aquelas crianças que eram levadas para as consultas de puericultura passaram obrigatoriamente na consulta de 18 e de 24 meses a passarem por um instrumento de triagem para atrasos do neurodesenvolvimento. Então, cada vez que nós tivemos saltos, na verdade, nós tivemos algum processo por trás disso. E isso, é claro, vem ocorrendo, nós temos passado por esse aumento por um aumento de serviços e profissionais capacitados a fazer o diagnóstico, e mais recentemente também nós passamos aí pela, eh, pelas redes sociais, né, pela essa globalização, então por um aumento exponencial do conhecimento, sobre autismo, sobre outras condições, então é um assunto muito mais falado, isso levou a uma procura maior, uma demanda maior por diagnósticos, por serviços, para receber terapia, para receber, adaptações no ambiente educacional, e então tudo isso, na verdade, contribuiu para a gente ver o crescimento da prevalência do autismo. Aqui mostrando rapidamente para vocês como que o autismo, ele apareceu oficialmente, e eu estou trazendo aqui como ele apareceu no DSM, que é o Manual da Psiquiatria Americana, né, então da Academia Americana de Psiquiatria. Na primeira versão do DSM, aí na década de 52, a gente vê, os quadros de autismo aparecerem como uma reação esquizofrênica infantil. No final da década de 60, como falha no desenvolvimento da identidade, ainda sobre uma grande influência da psicanálise. Na década de 80, nós tivemos o DSM-3, que foi uma mudança muito grande, e ele já aparece como autismo infantil de Kanner, ainda dentro daqueles critérios muito restritos, que não abrangia, né, a maior parte dos casos de autismo. E quando a gente teve a versão revisada do DSM-3, aí a gente já contava com o trabalho de Lorna Wing e muitos outros pesquisadores que tinham já uma compreensão muito mais ampla do espectro. Ainda assim, na quarta versão, de 94, aparece como transtornos globais do desenvolvimento, que é ainda a maneira como muita gente ainda conhece o autismo, principalmente porque aqui no Brasil nós não usamos oficialmente o DSM, a gente usa o CID, né, que é a classificação da Organização Mundial da Saúde. E, apesar da gente já ter migrado para o CID-11, a maior parte dos locais de assistência ainda usa o CID-10, porque, a gente demora aí para atualizar todos os sistemas. E então a gente ainda usa no Brasil muito, essa expressão transtornos globais do desenvolvimento, que já não se usa mais há mais de 10 anos, né, desde o advento do DSM-5 em 2013, que nós passamos então a compreender o autismo como sendo um espectro, e a gente já vai falar isso daqui a pouco.
Então, é muito importante que todos saibam que nós tivemos muitas razões históricas, mudanças de critérios diagnósticos, uma, reavaliação dos critérios, uma maior disponibilidade desses profissionais de serviços, esse processo de substituição diagnóstica e um aumento global da demanda. Todos esses fatores, eles estão por trás do aumento de prevalência. Então não se trata de uma epidemia, não tem razão para ficar assustado, e não tem razão para a gente desconfiar do número de autistas. Os autistas já existiam sempre antes do diagnóstico e antes dessa maior compreensão do diagnóstico. E hoje, então, nós compreendemos realmente o autismo como um espectro. E quando a gente fala espectro, né, a gente pensa às vezes no espectro de cores. Então, pensando do branco até o preto, nós temos infinitos graus aí de cinza. Eh, de você pegar também do branco até um azul muito escuro, você vai ter muitas nuances, né, de cor. Mas no autismo, a gente também tem um entendimento de um espectro, mas não de uma maneira assim tão linear, porque nós estamos falando de uma condição que é muito heterogênea, né? Então, uma condição de uma apresentação extremamente variada. Ela é uma condição do neurodesenvolvimento, então, que se apresenta desde o nascimento, mesmo que possa se manifestar mais tardiamente, e ela afeta em graus variáveis a comunicação social e o processamento de informações cognitivas e sensoriais. Essa é uma definição que, ao mesmo tempo, é simples, mas que ela mostra a complexidade, né, do espectro, e a gente vai falar com mais detalhes das manifestações, mas é importante a gente entender algumas das partes aqui dessa definição. Então, primeiro, quando a gente fala em condição do neurodesenvolvimento, isso implica que nós tivemos um sistema nervoso central que se desenvolveu de uma forma atípica, uma forma diferente do normal. Nós não temos uma doença, nós temos uma condição de um sistema que se desenvolveu de uma maneira diferente, que apresenta características diferentes do desenvolvimento típico, do desenvolvimento padrão, daquele esperado. E que por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, é importante a gente saber que ninguém se torna autista. Então, não é do meio do caminho, alguém de repente se torna autista. Não. Nós temos sinais ali desde dos bebezinhos, né? Porém, eh, eles só vão se manifestar quando a demanda do meio, então as exigências dos ambientes que a gente está, superam a capacidade adaptativa. Então, por isso que muitas vezes nós vamos ter um diagnóstico assim mais tardio. E realmente nós temos, assim, um comprometimento em graus muito variáveis dessas funções. E é por isso que nós temos, dentro de um mesmo diagnóstico, as pessoas tão diferentes entre si. Então, pessoas que não falam, pessoas que falam super bem, mas que têm algum tipo de dificuldade, de comunicação social, pessoas que são independentes, pelo menos assim numa primeira vista, que conseguem estudar, se formar, ter aquela vida normal, entre aspas, casar, ter filhos, e tem outras que dependem, na verdade, de supervisão contínua. E aí vem aquela frase que é muito importante dentro do mundo do autismo, que a gente fala: se você conhece um autista, você conhece um autista, porque você não tem como achar que aquele perfil que você conheceu representa todos os autistas, porque nós temos manifestações extremamente variadas, né, muito heterogêneas. Nós também temos a compreensão hoje em dia de ser uma condição de origem predominantemente genética. Nós temos, na verdade, 80% dos casos de autismo, que são de causas genéticas herdáveis, 18% de causas genéticas não herdáveis, ou seja, de mutações novas. Então, eles totalizam 98% dos casos. Então, nós temos uma influência de causas ambientais, mas a influência predominantemente é genética. E não bastasse toda essa heterogeneidade, é muito comum que o autismo seja acompanhado de outras condições. Então, que nós chamamos também de comorbidades, são condições
que coexistem com autismo e também tem alguns fatores modificadores da apresentação que nós vamos falar mais tarde. E a gente vai começar então explicando um pouquinho eh, um dos grandes domínios de critérios do autismo. Nós temos 2 grandes domínios, né. Um é o de comunicação social e o outro é de interesses e comportamentos restritos e repetitivos. Antigamente, a gente falava que nós tínhamos um tripé de apresentação do autismo, que eram alterações na comunicação, na socialização e os interesses e comportamentos restritos e repetitivos. Porém, a partir do DSM-13, muitas coisas mudaram, né, foi uma atualização muito grande do nosso entendimento a respeito dos critérios diagnósticos do autismo. E aí as 2 áreas, comunicação e socialização, foram unidas numa área só chamada de comunicação social. E nessa área, nós para fazer um diagnóstico, nós temos que ter esses déficits persistentes na comunicação social e na interação social. Claro, em múltiplos contextos, né, se a gente tiver qualquer, condição, qualquer transtorno comportamental em um único contexto, isso a gente vai daí desconfiar que aquele tipo de ambiente é que tem algum problema e não que se trata realmente de um transtorno. E nós temos que ter, então, déficits na reciprocidade socioemocional, déficits nos comportamentos comunicativos não verbais, que a gente utiliza para interação social, e déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos. Eu queria só parar um pouquinho aqui. Está escrito aqui nesses critérios, atraso de fala, pessoas que não falam? Não, não está, né? Então, eu estou chamando a atenção a esse respeito de vocês pelo seguinte, porque a gente vê ainda hoje, em 2023, pessoas que procuram uma avaliação para autismo e eles escutam ainda hoje de vários profissionais: "Não, não pode ser autismo, porque a pessoa fala, fala bem". E então nós temos, na verdade, ainda uma visão extremamente atrasada, ultrapassada e cheia de estereótipos do que é autismo. Então nós temos aqueles mitos, aquelas visões estereotipadas do senso comum que vem o autista apenas como aquela descrição inicial de Kanner, então aquela pessoa que não se relaciona com ninguém, que não fala, que está quietinha no canto, apresentando aquelas estereotipias motoras, então aqueles movimentos repetitivos, e é como que se saísse dessa imagem, a pessoa não pudesse ter o diagnóstico de autismo. E na verdade, a questão da fala, ela nem está entre os critérios diagnósticos. Nós temos alterações da comunicação social e não obrigatoriamente alterações da fala. E aí a gente traz alguns conceitos muito importantes para os profissionais, principalmente da saúde, mas também da educação, que tem que lidar com autistas, e às vezes, a gente vê que alguns desses conceitos são confusos. Então, vamos, entender um pouquinho. Comunicação, quando a gente fala de comunicação, a gente fala de troca de mensagem entre 2 ou mais pessoas. Então nós temos a pessoa que está falando, que está emitindo a mensagem, né, nós temos as pessoas que estão recebendo, e para ter realmente uma troca de mensagem, para que as pessoas que estão recebendo a mensagem consigam entender, para que haja realmente essa troca efetiva, é preciso que elas usem um código que tanto o emissor e o receptor consigam compartilhar, porque senão nós não temos realmente a transmissão de uma mensagem. E quando a gente fala em linguagem, nós estamos falando de todo um sistema de símbolos que representam conceitos, mas nós temos vários tipos de linguagem. Nós temos linguagem verbal, a linguagem não verbal, que a gente já vai apresentar, mas a linguagem vamos entender como sendo o código no qual a mensagem é transmitida. E quando a gente fala ainda de comunicação social, é um conceito mais sofisticado ainda, porque não basta só transmitir uma mensagem. Essa troca de mensagens, ela tem que ser feita com o objetivo de estabelecer relações sociais. Então, por exemplo, se eu for na padaria, eu peço, eu quero 2 pães, a pessoa me dá, eu falo obrigado, vou no caixa e pago, eu me fiz entender, eu troquei uma mensagem, sim, houve comunicação. Foi uma comunicação social? Foi uma comunicação com o objetivo de estabelecer algum tipo de relação social? Não. Então, é preciso distinguir que comunicação social é algo muito mais complexo do que simplesmente falar ou simplesmente ser capaz de transmitir uma mensagem. É claro que ela requer o domínio da linguagem, né, para transmitir essa mensagem, mas também de algumas outras habilidades complexas.
E aí, quando a gente fala de linguagem, então, nós estamos falando então da verbal, que usa palavras. Ela pode ser oral, que é a nossa linguagem falada, né? É a mais comum que a gente tem. É a primeira que a gente é exposto, né, desde pequenininho, é a primeira que a gente vai aprendendo nesse contato com os nossos cuidadores, mas a linguagem verbal, ela também pode ser escrita. E isso é importante porque muitas vezes nós temos autistas que não falam, mas escrevem e leem. Então, uma coisa não é dependente da outra, nós podemos adquirir de uma forma separada. E tanto a linguagem oral, falada, quanto a escrita, nós temos níveis, né, de aquisição. Então, por exemplo, na falada, nós temos o nível fonológico, de você distinguir sons, daqueles sons terem uma representação, terem um significado, formar sentido, o nível semântico, a maneira que a gente organiza as nossas palavras na frase, que obedecendo, né, as regras da nossa língua, para que seja um uso coerente, para que a outra pessoa entenda o que você está falando, o nível ainda pragmático, que é a maneira de usar essa linguagem quando você está em grupo, porque não adianta só falar muito bem, você pode falar bem e estar totalmente fora do contexto, de comunicação que está ocorrendo. Vou dar um exemplo para vocês, uma pessoa, por exemplo, esquizofrênica, ela pode falar muito bem, mas as pessoas vão estar falando de uma coisa, ela está falando de outro assunto com outra intenção, ou seja, não está no contexto de comunicação. Então, para ser um uso efetivo, nós temos assim que adquirir o domínio de diversos níveis de linguagem. A linguagem não verbal, aí ela diz respeito à nossa postura corporal, o contato ocular que a gente faz durante a conversa, expressão, aos nossos gestos, sinalização e mesmo o uso de imagens e símbolos gráficos. Então a gente comunica muita coisa pela nossa linguagem não verbal. A gente comunica o nosso estado emocional, nossa intenção, o que exatamente nós estamos querendo dizer, porque são duas linguagens que se combinam para transmitir essa mensagem. E quando a gente fala de linguagem não verbal, hoje em dia, as pessoas que utilizam bastante o WhatsApp, por exemplo, e usam os emojis, às vezes você pode dar uma resposta somente com emoji. Então, tal é esse poder também da linguagem não verbal que a gente usa todos os dias. Lembrando também para vocês que a nossa linguagem, ela pode ser expressiva, que nem eu falei, quando sou eu que estou falando, eu estou me expressando. E receptiva, que é quando eu estou recebendo a mensagem de outra pessoa. E por incrível que pareça, nossas habilidades enquanto emissor ou enquanto receptor são diferentes. Então, uma pessoa pode, não falar, por exemplo, um autista não oralizado, mas ele pode ter uma compreensão total do que é falado. Então, ele tem o domínio da linguagem verbal, apenas ele tem déficits na linguagem expressiva. E isso é muito importante, porque tem pessoas até hoje que acham que se uma pessoa não fala, ela também não entende. E isso, na verdade, é um erro que pode ter consequências bem sérias para a pessoa. Além disso, nós temos essas outras habilidades complexas que não vai dar para entrar um pouquinho, mas para a gente se comunicar socialmente, para a gente formar relações, não basta só esse domínio da linguagem, a gente tem que ter outras habilidades, né? Eu vou falar um pouquinho mais da teoria da mente aqui, que é uma habilidade que a gente tem da gente fazer uma leitura da outra pessoa e ser capaz de inferir, o que que ela está querendo, qual que é o interesse, a expectativa ou a intenção dela. E a gente faz isso, na verdade, continuamente, o dia inteiro. Às vezes, pela expressão facial, por um gesto da pessoa, você já entende qual é a expectativa dela, qual é o estado emocional, e você é capaz de usar essa informação para modelar o seu comportamento, né. Além disso, a gente tem empatia, julgamento moral, então a capacidade de pensar comportamentos como certo ou errado, e funções executivas, que são funções cognitivas também complexas, né, no controle inibitório, que ajudam a gente a regular as nossas interações. Ou seja, muito mais do que falar ou não falar, né. Então, é importante que a gente tenha um pouquinho de noção dessa, complexidade. Então, quando a gente vê as manifestações, no domínio, né, de comunicação social, nessa área, a gente vê, sim, às vezes, atraso de linguagem também,
a gente vê alterações variadas na linguagem, mas a gente vê falas inapropriadas que estão fora de contexto, uma dificuldade, né, de interagir em diversos ambientes, de reconhecer limites, níveis de familiaridade, falhas na reciprocidade, de você conseguir realmente fazer uma troca significativa com a outra pessoa. Então, construir um diálogo, não só falar aquilo que se quer, mas escutar, ouvir a informação do outro, levar isso em consideração. Às vezes a gente vê um prejuízo nas habilidades de conversação, então da gente fazer uma troca de turnos, ouvir, falar nas horas certas, ter um comprometimento com o tópico, né, que está sendo usado, saber quando a gente pode interromper o outro, quando a gente não pode. Muitos autistas têm também o que a gente brinca, né, chama de sincericídio, que é uma sinceridade excessiva, sem filtro, e que pode colocar a pessoa em muitas encrencas. E já na parte, receptiva, a gente vê autistas que têm também, uma literalidade muito grande, então às vezes ficam muito confusas, na interpretação de gírias, de figuras de linguagem, de ironia, de sarcasmo. Então a pessoa também tem dificuldade de responder uma linguagem que não seja absolutamente literal, direta, explícita, de reagir a insinuações, a essas regras implícitas, né, essas regras da nossa convivência, da nossa cultura, que são aquelas que a gente fala que não estão escritas, né, mas que a gente vai aprendendo dentro do desenvolvimento típico a interpretar essas dicas, né, sociais. Eh, Autistas também podem ter dentro, né, da linguagem receptiva, dificuldade de compreender instruções complexas, geralmente eles precisam de um maior tempo para compreensão, têm uma menor velocidade de processamento, podem ter uma dificuldade muito grande de saber o que é relevante ou não para falar. Então aquelas perguntas assim: "Como foi seu dia?", que são genéricas às vezes, né, e às vezes o autista não sabe analisar o que é prioritário e vai descrever desde o minuto que acordou até o minuto que foi dormir, tem uma dificuldade de resumir, narrativas. Dificuldades com expressões imprecisas, precisa ser realmente uma linguagem muito direto, e com isso também aparentar uma ingenuidade, uma falta de malícia, e isso deixa em vulnerabilidade para uma série de questões. Aí nós entramos agora no segundo domínio, né, de critérios diagnósticos, então, que nós chamamos de interesses e comportamentos restritos e repetitivos. Eh, então esses critérios, eles incluem, na verdade, uma série de coisas. Então, podem incluir movimentos motores, que também costumam ser chamadas de estereotipias motoras, mas não só movimento com o próprio corpo, esses movimentos podem incluir o uso de objetos, ou também nós temos, as estereotipias que não são motoras, que são vocais, que são verbais. Então a repetição de apenas, um som sem significado, repetir palavras, nós temos aí o que a gente chama de ecolalia, que a pessoa repete uma só palavra ou repete uma frase. Essa ecolalia é uma característica muito grande também do autista, né, e ela pode ser imediata, a pessoa repetir imediatamente quando você falar, pode ser tardia, pode ser depois de semanas, meses, e não necessariamente alguma coisa que ouviu de uma conversa, mas mesmo uma frase que viu num filme, que viu, no jornal, na TV. Então, assim, nós temos a ecolalia é um tipo também de estereotipia que é muito presente, muito característica do autismo. Nós temos um comportamento que é muito rígido e que implica numa insistência em fazer as mesmas coisas na mesma ordem, seguir rotinas de uma maneira muito inflexível e ter padrões que se assemelham ao toque, padrões ritualizados. Então, também, tanto do comportamento verbal, né, do que falar, do que não falar, e também do comportamento mesmo de dia a dia, de realização de tarefas, do comportamento que em relação ao seu trabalho, aos seus hábitos de vida. Então, é uma adesão muito inflexível, é um padrão que é muito ritualizado de realizar as coisas. Nós temos também interesses fixos e restritos,
que também a gente chama de hiperfocos, e que costumam ser anormais em intensidade ou na sua natureza, né. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Analisando essas manifestações, então, a gente vê que as estereotipias, elas podem assumir múltiplas formas. Coloquei uma palavra nova aí para vocês, que são os STEAMs. Os STEAMs, ele é uma abreviação em inglês, de Self-Stimulating Behavior, que é comportamento autoestimulatório, e é a maneira que os autistas preferem se referir às estereotipias. E aí a gente tem não só aqueles movimentos que são mais típicos, que as pessoas conhecem mais quando fala de autismo, então, de ter aquele balanço de tronco, de ter o flapping das mãos, que é as mãos se mexendo, os dedos se mexendo, mas como a gente falou, eles podem usar, partes do corpo, então ficar mexendo no próprio cabelo, cutucando a própria pele, às vezes ao ponto de lesionar, mexendo com a roupa, mexendo com algum objeto, então de ficar mexendo com uma caneta sem parar, mexendo com qualquer objeto, na verdade, que tiver à mão. Então, esses movimentos repetitivos, eles, costumam ser muito presentes e característicos, em todas essas formas que eu falei e também nas formas, vocais. Então, quando a pessoa repete um som aparentemente sem um propósito, né, específico, ou em todas as formas de ecolalia, que repete palavras ou frases também. Quando a gente fala, né, dos hiperfocos, dos interesses restritos, de ser incomum em natureza, é porque, assim, é muito comum, né, todos nós temos interesses especiais, as crianças passam por isso, então, ao longo de sua vida, mas quando a gente fala de um interesse restrito, geralmente eles são incomuns em natureza. Então, por exemplo, uma criança que se interessa muito por, ventiladores, por placas de trânsito, por máquinas de lavar roupa. Então, são fora do que, os pares, né, as outras crianças da mesma idade, costumam se interessar. Às vezes, em natureza, eles são semelhantes ao das outras pessoas, porém não em intensidade ou duração. Nós vemos, às vezes, uma intensidade tão grande, a ponto, assim, de monopolizar a vida da pessoa. Ela só quer saber daquilo, ela só quer fazer aquilo, ela só quer pesquisar sobre o interesse dela, fica extremamente focado e, também por tanto tempo que isso chega a interferir com outras atividades, chega a prejudicar o sono, prejudicar a alimentação, ou seja, acaba causando um prejuízo significativo nas outras atividades e na vida da pessoa. O pensamento também rígido, que a gente caracteriza como sendo uma dificuldade em perceber, outras perspectivas, opiniões diferentes, modos diferentes de fazer as coisas. Então, a pessoa que tem esse pensamento, esse comportamento rígido, é uma pessoa que tem dificuldade de entender outros pontos de vista, de entender que há outras maneiras de fazer a mesma coisa, que, ela acaba se impondo, às vezes, regras que ela tem que seguir, que tem que ser daquele jeito, acaba também, desenvolvendo uma atividade muito uma atitude muito grande de perfeccionismo. Então, ou é de um jeito ou não é. Então a pessoa tem uma dificuldade com a flexibilização, com a relativização das coisas, e isso pode levar a muitas dificuldades no convívio social. Além disso, nós temos também essa tendência a compulsões, ritualização, então de comer da mesma maneira os mesmos alimentos, uma tendência a um comportamento colecionador e de acúmulo, um apego muito grande, né, aos hábitos, à rotina e uma dificuldade muito grande com qualquer tipo de mudança. E uma coisa muito legal que o DSM-5 trouxe pela primeira vez, então, só em 2013, e que era uma coisa, assim, que todo mundo que lidava com autismo já sabia há muito tempo, é que os autistas têm um processamento sensorial diferente. Todos nós, né, a gente recebe estímulos do ambiente e do próprio corpo o tempo todo, porque são esses estímulos que trazem informações do mundo de onde a gente está, do nosso ambiente e também do nosso corpo. E quando nós temos alterações do processamento sensorial, esses estímulos, eles vão chegar numa intensidade muito maior,
ou muito menor do que o esperado. Então, quando eles chegam numa intensidade muito maior, esses estímulos chegam quase a ser dolorosos. Então, o barulho não é um barulho, ele é uma coisa que, chega a ser muito aversivo. E quando chega nessa intensidade maior, a reação de todo mundo é buscar evitar, fugir, né, desse estímulo. E ao contrário, quando um estímulo chega numa intensidade muito, muito menor do que o esperado, na verdade nós temos uma lacuna onde a gente deveria ter uma sensação. E aí a tendência do nosso corpo é o contrário, é a gente buscar aquele estímulo. Então, quando a gente tem alterações do processamento sensorial, nós vamos ter comportamentos diferentes, ou de forma a evitar, ou de forma a buscar os estímulos. E uma coisa para confundir aí de vez é que as pessoas podem ter perfis mistos. Então, um indivíduo ele pode ser hipersensível, por exemplo, a um estímulo auditivo, pode ser hipossensível a um estímulo tátil e assim por diante. A gente tem assim infinitas variações desse perfil sensorial. E o que que a gente vai ver com essas alterações? Aí depende também do tipo de, do sentido que nós estamos analisando, né. Então a gente fala daqueles 5 sentidos clássicos que a gente aprende na escola, né, visão, audição, olfato, paladar e tato, e também de 2 sentidos internos. Na visão, quando a gente tem, essas alterações, a gente pode ver uma intolerância à luz, a determinados tipos de luz apenas, e uma sensação de fadiga, por exemplo, de dificuldade de sustentar o foco visual. Isso traz repercussões muito grandes, por exemplo, dentro do ambiente escolar, para a pessoa fazer uma cópia de uma lousa, por exemplo, uma dificuldade desse contraste entre figura e fundo, que isso interfere diretamente na leitura, no aprendizado da leitura, na escrita, pode ter uma distorção visual do ambiente. E se for hipossensível, pode apresentar esse comportamento de busca e ter uma fascinação por luzes ou movimento. Na parte da audição, aí de novo, se for hipersensível, pode fugir, ter reações exacerbadas a sons muito variados. Então, motores, fogos de artifício, barulhos, gritos, choros, latidos, mas nem sempre é barulhos altos, muitas vezes por barulhos baixos, como barulhos de mastigação, um simples atrito entre superfícies. E quando temos hipossensível, nós temos uma busca por esses sons. O olfato e paladar são 2 sentidos, né, muito relacionados, e quando a gente tem alterações, a gente pode ter um padrão muito limitado de aceitação alimentar. Então, aquelas pessoas que são de uma seletividade imensa, aquela pessoa que a vida toda come 2, 3 alimentos, ela chega a enjoar, vomitar com algum tipo de alimento, ou no caso de uma hipossensibilidade, a gente vê esse comportamento estranho de cheirar pessoas, cheirar objetos, de procurar alimentos com gosto muito forte, mesmo substâncias não comestíveis, beber shampoo, por exemplo, eh coisas assim que absolutamente não agradam as outras pessoas, mas que são procuradas para enviar uma sensação, né, onde tem aquela lacuna. No tato, a gente tem também muitas alterações, às vezes desconforto com texturas, com vestimentas, com alguns calçados, com atividades de autocuidado, então de banho, de escovar o dente, de lavar a cabeça. Nós temos, às vezes, problemas com, o contato, né, com algumas substâncias, ou para manipular alguns materiais na escola, às vezes a criança não tolera o lápis, o atrito do lápis com o papel. Enfim, são muitos, muitos variados mesmo. A gente pode ter uma tolerância também maior ou menor à dor e reações diferentes também a frio ou calor. Aí a gente vê um outro mito, né, daquelas visões estereotipadas que eu falo no autismo, né, a gente vem das manifestações sensoriais, uma coisa que aparece bastante é aquele autista que é hipersensível auditivo, que é muito representado até em filmes, né, teve até uma novela um tempo atrás que é autista, todo barulho colocava a mão no ouvido, o que, ok, pode acontecer, mas que não representa o total de alterações, né, do processamento sensorial, ou essa questão também do contato físico, né, que às vezes é generalizado, como autista não gosta de contato físico. Sim, tem aqueles que não gostam, mas tem aqueles que gostam. Da mesma maneira, tem os que fazem o contato ocular, tem outros que não fazem, então tudo isso depende do perfil sensorial daquela pessoa, então são, eh, características que não podem ser generalizadas. Na propriocepção, que é o sentido que
nos dá informação a partir dos nossos músculos, dos nossos tendões, então vai afetar tudo, todo o nosso mapa corporal, a postura, a maneira que a gente caminha, que a gente realiza as coisas, para manter um tônus apropriado, aplicar a força correta, né, em todas as atividades que a gente faz. E o sentido vestibular, que também é um sentido interno e que vai afetar o nosso padrão de movimentação, porque ele nos dá informação sobre o movimento do nosso corpo, sobre lateralidade, sobre o nosso equilíbrio. E ele vai afetar atividades, assim, do dia a dia, tipo amarrar o cadarço, da gente se vestir, enfim, nós temos uma série de atividades do dia a dia que são afetadas por alterações, do processamento sensorial. Como eu falei lá na nossa compreensão atual do espectro, a gente sabe também que mais de 70% dos casos de autismo são acompanhados de outras condições. E isso, às vezes, complica o processo diagnóstico, porque nós temos que separar aquela apresentação clínica, o comportamento que é trazido para o profissional para ser avaliado, né. Muitas vezes aquele comportamento que mais incomoda é o que é o trazido, e a gente às vezes tem que separar, porque nós podemos ter, uma condição que apresente o mesmo quadro, ou nós podemos ter as 2 juntas. Vou dar uns exemplos aqui para vocês. Muitas vezes a gente tem essa apresentação desse comportamento mais rígido, que se assemelha a um toque, e, muitas vezes é a queixa inicial. E você tem que fazer toda a investigação do restante, né, das áreas de comportamento da pessoa, para a gente ver se aquilo poderia se enquadrar como um toque, para a gente ver se nós temos outros sinais e que poderiam configurar como um autismo. Em alguns casos, nós temos as 2 coisas juntas. Então é um processo de diagnóstico diferencial e de diagnóstico de condições coexistentes, que exige, assim, um grau de conhecimento mais aprofundado, muita sensibilidade para a gente conseguir realmente identificar a origem, dessas queixas comportamentais. Uma outra novidade também que o DSM-5 trouxe para a gente é que até então a gente não podia fazer um diagnóstico múltiplo. Então, por exemplo, se uma pessoa apresentava uma síndrome genética, como síndrome de Down, ela não poderia ter autismo, ela teria apenas a síndrome de Down. A partir do DSM, a gente consegue entender que pessoas com diversas síndromes genéticas podem apresentar comportamentos que preenchem critérios diagnósticos de autismo. Muitas vezes isso é chamado de autismo sindrômico e pode estar presente em diversas síndromes genéticas, tá? Não só o DSM-5 trouxe essa possibilidade da gente entender a presença de autismo dentro de síndromes genéticas, mas também a possibilidade de fazer os diagnósticos múltiplos, como a gente falou, dessas outras condições. Então, entender que nós podemos ter autismo e um quadro de TDAH associado, um quadro de transtorno obsessivo compulsivo, um quadro de transtorno de ansiedade, de depressão, quadros de epilepsia, enfim, uma série de outras condições que podem se associar ao autismo. Dentro desse panorama, nós temos alguns fatores que são modificadores da apresentação. Entre eles, e que são extremamente importantes, é a deficiência intelectual e a superdotação. Até hoje, infelizmente, mais uma visão estereotipada que a gente tem é que o autismo, ele sempre, ou na maior parte das vezes, se acompanha de deficiência intelectual. Ainda hoje, na maior parte dos ambientes acadêmicos, a gente ainda escuta de que a deficiência intelectual está presente em até 70% dos casos de autismo, sendo que uma estimativa mais atual, mais real, está por volta de 17%. E nós também temos, casos de superdotação, de altas habilidades dentro do espectro. Então, na verdade, o potencial de inteligência, ele não está relacionado ao autismo em si. Nós temos essas 2 dimensões que ocorrem de forma paralela e acabam se interceptando aí em muitos pontos. Então, nós podemos ter autistas com deficiência intelectual, com inteligência normal e aqueles com superdotação, altas habilidades, né, que é uma condição que a gente chama de dupla excepcionalidade, e esses fatores modificam a apresentação do autismo, as manifestações clínicas. Além disso, nós temos outros, problemas que não fazem parte de critérios diagnósticos do autismo, mas estão presentes
de uma forma muito frequente. Então, nós temos distúrbios do sono em cerca de 90% dos autistas em alguma fase da vida, alterações motoras também em cerca de 90% dos autistas, a ponto de talvez ser um critério diagnóstico aí numa próxima versão, né, do manual do DSM, e dificuldades na regulação emocional, que é um problema também muito frequente dentro do autismo. A investigação clínica, né, médica, a gente, muitas vezes deve também aprofundar a investigação no sentido da gente, ampliar para exames genéticos ou exames, por exemplo, de outras condições, como os erros inatos do metabolismo, quando a gente tem alguns pontos que chamam muito, assim, a nossa atenção. No geral, o diagnóstico do autismo ele é clínico, como vocês puderam ver aqui pela apresentação, ele exige assim um grau de conhecimento aprofundado, mas é um diagnóstico clínico, não é feito nenhum tipo de exame para a gente fechar o diagnóstico, tá? Não é necessário nenhum tipo de exame. Quando os exames são pedidos, eles são feitos ou no sentido da gente excluir que tem alguma outra condição associada, ou que seja responsável, né, por aquela apresentação, aquela manifestação, ou para a gente investigar mesmo comorbidades. Então, é importante a gente ampliar essa investigação se você tem uma suspeita de doenças orgânicas e de déficits sensoriais. Que eu estou falando aqui de déficits sensoriais? Se você, por exemplo, é procurado uma criança que não desenvolveu a fala, né, essa apresentação que sim, o atraso de fala ele é um dos sinais, né, de alerta para autismo, mas você tem que ter certeza que essa criança está ouvindo, você tem que ter certeza que essa criança não tem uma deficiência auditiva, que também pode estar sendo, responsável por esse atraso na fala, e assim por diante. Outro motivo para a gente ampliar a investigação é a presença de sinais dismórficos, né, os menores e os maiores, que são pequenas alterações que a gente tem física, né, alterações físicas que podem ser detectadas pelo exame clínico também, e que podem levantar a suspeita de uma síndrome genética que possa estar associada. Então, é uma das razões pelas quais a gente às vezes pede os exames genéticos. Quando a gente tem também hipotonia ou dificuldades motoras que sejam muito maiores do que aquelas que a gente costuma ver, também a gente costuma ampliar a investigação. Da mesma forma, quando a gente tem a presença de epilepsia e deficiência intelectual mais grave, em que a gente também tem suspeita de uma síndrome genética, e muitas vezes quando a gente tem um quadro, uma evolução desfavorável. Então, quando a criança não está evoluindo, mesmo recebendo toda a intervenção terapêutica que ela precisa e essa criança não evolui bem, a gente tem que pensar muitas vezes que ela pode ter algum outro quadro, às vezes degenerativo, ou mesmo um erro inato de metabolismo, alguma coisa que seja responsável por essa evolução desfavorável. Porque, o autismo, ele é uma condição dinâmica, uma condição do neurodesenvolvimento, mas no qual nós não temos, essa questão regressiva, né, nós vamos tendo sim a aquisição de habilidades, mesmo que de uma forma mais lenta ou de uma forma diferente das pessoas típicas, mas nós costumamos ver realmente, uma aquisição de habilidades, a assimilação de habilidades ao longo da vida. Então, se isso não acontece, é um fato que a gente precisa. Nós hoje em dia não falamos mais de quadros leves, moderados ou graves, né, o DSM-5 trouxe para a gente a classificação em relação a níveis de suporte, e ela é feita em relação a cada domínio da comunicação social e de interesses e comportamentos restritos em separado. E nós falamos hoje em dia um nível de suporte 1, que é quando a pessoa, seria o antigo leve, a gente sempre coloca esse leve entre aspas, né, porque, eh nunca é leve, a pessoa é que sabe tudo que ela passa, no seu dia a dia, todas as dificuldades que ela enfrenta, mesmo que não sejam visíveis, né, a gente fala muito isso de dificuldades invisíveis no autismo.
E então o nível 1 necessita de suporte, o nível 2 já necessita de um suporte maior, substancial, tanto na comunicação quanto na questão dessa restrição, né, de comportamentos, de interesses. E o nível 3 aí nós já estamos falando provavelmente de pessoas que necessitam de supervisão contínua, de um suporte muito substancial. Nós temos uma série de impactos graves, né, na vida, então, tanto vulnerabilidade social, dificuldades da adaptação a diversos ambientes, no aprendizado escolar, na empregabilidade de pessoas autistas, dificuldades de relacionamento, no convívio, na realização de atividades de vida diária, de tarefas, de vida prática, e, mesmo as alterações sensoriais aí podem, afetar muito a apresentação social e toda a realização de atividades, além de ter um impacto grande na saúde. Gente, é muita coisa, né, para a gente falar de uma condição, assim, que é tão complexa. Eu procurei fazer um apanhado geral para a gente ter uma compreensão atual. A gente ainda enfrenta, um desconhecimento muito grande, tanto dos profissionais de saúde quanto de educação. Nós temos aí, pessoas que têm também, outras, né, comorbidades, nós temos pessoas, uma representatividade grande do autismo dentro da comunidade LGBTQIAPN+, nós sabemos que, um autista tem cerca de 8 vezes uma maior chance de estar entre a população, LGBTQIAPN+, e, enfim, eu acho que uma das coisas mais importantes quando a gente fala de neurodiversidade, nós estamos falando de diversas formas de existir nesse planeta. Então, ao longo de toda essa caminhada e de tudo que eu aprendi, né, nessa jornada, é uma coisa muito importante que eu quero trazer realmente para vocês, é o respeito a todas as formas de existir, e é o respeito que todos nós, enquanto profissionais, enquanto cidadãos, nós temos que ter. E é isso, e eu vou ficar aqui então, agora, à disposição aí das dúvidas de vocês. Bom, doutora, nós tivemos algumas dúvidas aqui e eu vou falando o nome da pessoa que tirou a dúvida e vou fazendo a pergunta, tudo bem? Tudo bem. Tivemos aqui a pergunta da Giovana Tamires. Ela perguntou com quantos meses ou anos já é possível diagnosticar o autismo? Nós podemos fazer diagnósticos muito precoces e, na verdade, hoje em dia, a gente tem justamente trabalhado para que haja um conhecimento maior, para que a gente possa diagnosticar cada vez mais cedo. Então, é possível a gente fazer um diagnóstico, por exemplo, dentro do primeiro ano de vida. Difícil bater o martelo, falar exatamente quantos meses, mas, assim, uma criança de 6 meses, por exemplo, a gente já pode ver atrasos muito significativos de habilidades relacionadas à comunicação social. Então é possível fazer diagnósticos dentro do primeiro ano de vida. Boa noite, doutora. A Manuela Moraes pergunta: por que o autismo não é considerado patológico e o TDAH é considerado? Não, nem o autismo, nem o TDAH, tá? Na verdade, esse é um debate grande, né? Porque o uso dessa linguagem também, que pode ser estigmatizante, a gente tem essa palavra transtorno nas duas condições, né? É o transtorno do espectro do autismo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, os dois utilizam essa palavra transtorno, existe um debate muito grande sobre qual seriam as palavras mais adequadas, mas as duas são consideradas condições do neurodesenvolvimento, da mesma maneira do que os transtornos específicos da aprendizagem, dislexia, descalculia, não são considerados doenças, não sei se foi esse o significado que ela quis dizer de patológicos, mas as duas são consideradas condições do neurodesenvolvimento, não doenças. Tivemos aqui uma pergunta também da Ruana Físio Nascimento. Ela perguntou, podemos considerar que essa maior prevalência que a senhora falou lá no início, né, da aula, tenha se dado por conta da melhor compreensão do TEA, ou verdadeiramente mais crianças têm nascido com o transtorno? Se sim, existem fatores que contribuem para esse aumento?
também é uma dúvida extremamente comum, e é o que eu falei, aqueles números, né, o aumento dos números é algo que assusta muito as pessoas, né, a gente partiu, na verdade, quando eu me formei, né, há 30 anos atrás, minha especialidade primeira é pediatria, e a gente ainda usava aquela estimativa de um autista para cada 2.500 pessoas, e hoje nós estamos falando de um autista a cada 36. Então, é sim assustador, principalmente para quem está um pouco de fora, ou para, né, para quem está vendo aí de fora, o que está acontecendo, então, né? É uma epidemia, o que está causando tantos casos de autismo? Mas eu tenho convicção de que realmente nós estamos apenas compreendendo melhor uma condição que sempre existiu, e nós estamos agora sendo capazes de fazer diagnósticos melhores, de uma maneira mais precisa, mais acertada. A gente teve mais uma pergunta em relação ao atraso da fala, que a senhora comentou muito com a gente, mas a pergunta era em qual momento que a gente pode identificar se o atraso da fala pode ser indicativo do TEA? É importante a gente entender primeiro isso, né, como a gente falou, atraso de fala ele nem é um critério diagnóstico. Sim, alterações da fala estão presentes numa grande parte até, né, de autistas, principalmente nessa fase inicial, e isso também por condições que às vezes não fazem parte, especificadamente do autismo, mas, por exemplo, a gente tem uma condição chamada apraxia de fala, que tem a ver com a produção dos sons, com os nossos órgãos, fonológicos, né, então assim, nós não temos, eh apenas a produção da fala, embora a pessoa tenha a aquisição da linguagem oral, ela tenha o entendimento. Agora, quando nós temos um atraso de fala, que não estiver acompanhado de outras alterações da comunicação social, então é uma criança, por exemplo, que não está falando, mas que ela faz trocas, ela tem atenção compartilhada, ela acaba se manifestando pela linguagem não verbal, ela aí vai ficando cada vez menos provável, porque não é a fala em si, ela precisa ter outras alterações dessa troca social, da interação social, para a gente realmente suspeitar do quadro de autismo. E nós temos que investigar se ela tem os outros critérios, porque a gente não tem só a questão da fala, isso é muito importante. Nós temos esses 2 domínios que são grandes, né, do comportamento, que abrangem várias áreas do comportamento humano. Então, se você tem um atraso de fala isolado, sem outras alterações da comunicação social, e que você não tem alterações nos outros domínios, então você não tem estereotipias, você não tem a ecolalia, você não tem essa rigidez do comportamento, o apego à rotina, não tem alterações sensoriais, você provavelmente está lidando com um caso de transtorno do desenvolvimento da fala, que é uma outra condição. Para ser autismo, não basta ter um sinal, né? Na verdade, nenhum sinal é exclusivo do autismo. Eu costumo dizer que o diagnóstico de autismo você tem que ter uma constelação de sinais. Ele engloba, na verdade, várias áreas do nosso comportamento, da nossa vida, como a gente explicou. Então, nenhum sinal isolado faz diagnóstico de autismo, nenhum, tá? Quando a gente tem um atraso de fala sem ter outras alterações, nós provavelmente temos aí um transtorno específico da fala e não um quadro de TEA. Outra pergunta, doutora, do Lucas Araújo. Sabemos que a interação com telas podem afetar o desenvolvimento infantil, porém no autismo muitas vezes as crianças só têm esse meio de interação. Como regular essa exposição? É uma pergunta, né, que muito importante, tem sido, assim, um motivo mesmo de muito interesse, né, das pessoas. O excesso de telas não é bom para ninguém, né, não é bom nem para a gente na vida adulta, porque pode interferir com relacionamentos sociais fora da tela, né, pode interferir com a realização de outras atividades, da gente acabar desenvolvendo outros interesses, enfim, excesso de tela não é bom para ninguém, principalmente para crianças que ainda estão aprendendo, né, a existir nesse mundo, a se relacionar com outras. Porém, a gente tem que ter em mente de que, embora pode ser um fator desfavorecedor, o uso de telas não causa, não leva ao autismo,
tá? Isso é importante ficar claro. E a outra parte da pergunta dele, que é muito importante, é que realmente nós temos um interesse maior por telas dentro do autismo. Inclusive, esse foi um tema muito debatido, né? Porque já foi vista essa correlação de que crianças autistas passam mais tempo em telas. E aí fica aquela coisa, então será que por isso que elas são autistas? Não, na verdade elas passam mais tempo em telas porque elas são autistas, tá? Porque geralmente elas têm alterações na comunicação social, na interação com seus amigos, elas podem ter menos desejo da interação social, menos habilidades para interagir socialmente, e o cérebro autista, ele é um cérebro que funciona muito por busca de padrões, e as telas, assim, alguns jogos, algumas coisas, acabam satisfazendo essa busca por padrões. Então, isso é inegável que nós temos um interesse maior por telas em crianças autistas. E como lidar com isso? Gente, é buscar um equilíbrio, que a gente não diz que é fácil, mas é buscar um equilíbrio. Então, não é também condenar, demonizar as telas, não pode ter contato nenhum com telas, não é por aí, porque nós temos, na verdade, muita coisa positiva que vem de telas. Por exemplo, nós temos muitos sistemas de comunicação aumentativa e alternativa que vão auxiliar a criança com a sua comunicação, e eles são aplicativos que a gente pode usar em tablets, em celulares, nós temos jogos muito educativos, nós temos até, na verdade, vários jogos ou aplicativos que podem ensinar crianças autistas uma série de habilidades. Então, não dá para a gente só demonizar, mas a gente tem que achar um equilíbrio. Então, tem que ter um controle do conteúdo, é o que eu falei, existem conteúdos bons? Sim, existem conteúdos que ajudam até na aquisição de habilidades. Então, a gente precisa ter um controle de conteúdos e um controle de tempo, para que esse tempo com a tela não tome o tempo também de outras atividades que a criança precise, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio sem a demonização das telas. Outra pergunta aqui, doutora. Na verdade, eu vou juntar duas porque elas podem se interligar. A Kelly Cristina perguntou se o autismo pode ser hereditário. E um outro colega perguntou se o SUS oferece algum exame específico para identificar biomarcadores genéticos do TEA. Sim, o autismo, como a gente falou, ele é de origem predominantemente genética, então 80% dos casos de causas genéticas herdáveis. Então, sim, nós temos uma herdabilidade muito grande. É muito comum nas famílias de pessoas autistas nós termos outras pessoas autistas ou com outros transtornos do neurodesenvolvimento. A maior parte dos casos de autista, quando a gente fala de herança genética, isso às vezes pode ser confuso para as pessoas, porque às vezes as pessoas imaginam que existe um gene que é ligado ao autismo, então se uma criança é autista, obrigatoriamente o pai, a mãe tem que ser, e não, na verdade se trata de uma herança poligênica complexa. Nós temos efeitos que são somatórios de vários genes, que vêm do lado do pai, vêm do lado da mãe, então são genes de efeito somatório, é como se a gente precisasse ter uma combinação de genes para a gente ter aquele desenvolvimento, né, neurológico atípico que vai resultar num quadro de autismo. Então, nós temos sim essas causas herdáveis na maior parte dos casos de autismo. E a outra pergunta é em relação ao SUS, né? Então, por ser, na verdade, nós temos centenas do que a gente chama de genes candidatos, né? Que são genes associados ao desenvolvimento de autismo, e são genes de efeito somatório, né? Então, eles têm um pequeno efeito, eles precisam, assim, se somar para que eles possam resultar nessa configuração neurológica que vai dar origem ao autismo. Então, nós não temos, na maior parte dos casos, como fazer exames para detectar esses genes de efeito somatório. A gente, às vezes, tem alguns exames que podem ser úteis para a gente quando a gente tem a suspeita de ter um autismo sindrômico, de ter associação de uma outra síndrome genética. E aí, sim, nós temos no SUS? Temos, mas não é fácil, às vezes tem um período de espera longo e, às vezes, a gente tem que encaminhar para algum centro de referência para a gente conseguir esses exames genéticos. Então, sim, nós temos alguns desses exames no SUS, mas não é algo assim tão fácil da gente conseguir.
Tá, outra pergunta. Existe alguma comprovação de por que o TEA é mais prevalente em meninos do que meninas e por que se dá um diagnóstico mais tardio nos casos comprovados? Sim, na verdade, é ótima pergunta, viu? O TEA ele é mais prevalente em meninos, e mesmo os últimos trabalhos apontam cerca de 3 meninos, 3 homens para cada mulher. E isso não acontece só no TEA, acontece em outros transtornos do neurodesenvolvimento, inclusive no TDAH. E embora a gente ainda não tenha uma resposta definitiva para essa questão, é muito provável que essa resposta esteja no cromossomo X, né? Nós temos o par de cromossomos sexuais, né? Nós temos 23 pares de cromossomos, nós temos os cromossomos sexuais, que na mulher é o XX, então o duplo X, no homem é o XY. E no cromossomo X, nós temos vários genes que são relacionados ao desenvolvimento cerebral, ao desenvolvimento neurológico. Então, o fato de que as mulheres contam com 2X, isso poderia ser um fator de proteção, porque no caso dela ter uma alteração genética num X, ela tem o outro X como um efeito compensatório, vamos dizer assim. E no homem, nós temos apenas um X e um Y. Então, se ele tiver esse mesmo gene, essa mesma alteração genética no cromossomo, ele não tem essa compensação do outro X. Então, existe sim uma razão para que os transtornos do neurodesenvolvimento, de forma geral, não só o TEA, sejam mais prevalentes no sexo masculino. Porém, também não dá para a gente negar que o diagnóstico de meninas e de mulheres, justamente por elas costumarem ter apresentações mais sutis, menos óbvias, também elas são frequentemente subdiagnosticadas. Então, não é raro nós termos mulheres autistas, mas que têm quadros mais leves, apresentações mais sutis, e que elas passem batido, elas acabem recebendo diagnósticos equivocados. Isso acontece muito até hoje. Elas saem, às vezes, com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, um transtorno de personalidade borderline, quando, na verdade, elas têm o autismo. Mulheres, mesmo as típicas, talvez por essa questão genética, costumam se sair melhor em questões do desenvolvimento social do que os homens, né, da comunicação social. Então, nós temos aí, então, um fator biológico, vamos dizer assim, que pode estar por trás disso, mas nós temos também, nós precisamos, às vezes, de um conhecimento maior, de uma sensibilidade maior para diagnosticar mulheres. Nós temos as duas coisas. Mais uma dúvida, doutora, nós temos muitas dúvidas. A outra foi, ouço muito que autistas têm dificuldades em entender ironias, de ler nas entrelinhas. Pode acontecer de um autista, principalmente nível 1 de suporte, não ter tantos problemas com isso, ou é algo necessário para o diagnóstico? Não é necessário, desde que a pessoa tenha, às vezes, outros tipos, né, de déficits na comunicação social, né, porque esse entendimento literal, como a gente falou, ele está relacionado à linguagem receptiva e é um ponto que a gente pode observar na comunicação social, mas tem muito outros. Então, não é necessário que tenha essa alteração específica para ter o diagnóstico, né, pode ser que tenha outros déficits de comunicação social. Outra pergunta. É possível que o nível de suporte aumente devido ao diagnóstico tardio? Tá. Antes de eu responder essa, deixa eu só voltar um pouquinho, que às vezes eu respondo uma parte de uma pergunta, né? E tem a outra parte. Então, em relação até a essa questão da literalidade e tudo, a pessoa também perguntou relacionada, às vezes, a nível de suporte, né? Vocês lembram que eu falei que existem fatores modificadores da apresentação, especialmente a deficiência intelectual ou superdotação? É possível que a gente tenha um autista que seja, que tenha uma superdotação, que tenha habilidades verbais acima da média, inclusive, tá? Isso não impede que tenha dificuldades de comunicação social. E quando você tem um autista verbal com um bom potencial intelectual, essa pessoa provavelmente já adquiriu um bom repertório. Então, por isso que pode passar desapercebida as suas dificuldades, né, na comunicação, e também tem um outro processo, né, que muitos de vocês devem conhecer, que a gente chama de mascaramento, que ao longo da vida, esses autistas, principalmente às vezes nível 1 de suporte, e também aqueles autistas que têm
um bom potencial intelectual, eles vão desenvolvendo estratégias para disfarçar suas dificuldades. Então, muitas vezes o diagnóstico passa batido por causa disso. E aí, voltando então para essa pergunta, se um diagnóstico tardio pode aumentar o nível de suporte. Olha, é uma pergunta, assim, às vezes difícil de responder, porque tem uma série de fatores que se relacionam, na verdade, a nível de suporte. Quando a pessoa tem um diagnóstico tardio, a gente pode já imaginar que essa pessoa tem um nível de suporte menor. Porque as pessoas que têm um nível de suporte, então, nível 2, nível 3, então vamos pensar nesses níveis de suporte maior, geralmente essa pessoa não passou batido durante a infância e adolescência. Ela pode até ter sido diagnosticada erroneamente, pode ter tido um diagnóstico de deficiência intelectual, quando era um autismo, mas dificilmente ela passou batido, ela passou sem algum tipo de intervenção. Então, quando a gente fala de diagnóstico tardio, que é uma coisa que tem acontecido muito hoje, né, muito, então, autistas crescem, isso é uma coisa que eu falo sempre, que eu tenho vivenciado, e a gente sabe que o autismo, ele não acaba na infância, aliás, é um dos problemas que a gente tem, é que além do treinamento, a capacitação médica de psicólogos, de terapeutas, terapeuta ocupacional, de fonoaudiólogo, então da área de saúde no geral, além dessa capacitação ser insuficiente, ela ainda é centrada na infância, a gente tem esse problema, né? E autista, ele vai ser autista o resto da vida. Mas quando chega a idade adulta, sem nenhum tipo de diagnóstico, provavelmente a gente está falando de nível 1 de suporte. Então, dificilmente a gente vai ter essa piora por causa do diagnóstico tardio, tá? Geralmente teve um diagnóstico tardio justamente porque não foi, passou batido, né, se é que às vezes passou por alguma avaliação psiquiátrica, psicológica antes, pode ter passado despercebido justamente por ser nível 1. Bom, então, pessoal, conseguimos tirar algumas dúvidas. Tínhamos várias, doutora, mas se fôssemos tirar todas, a gente passaria um bom tempo aqui. Mas essas perguntas foram feitas, eu acredito que abrangeram bastante, né, o que o pessoal estava perguntando no chat. Então, desde já, eu só tenho a agradecer pela sua presença, pela sua disponibilidade e a sua acessibilidade também. Doutora, desde o início, quando eu entrei em contato com ela, ela já super topou a ideia, abraçou o projeto. Então, só temos a agradecer por isso. Eu imagino que a senhora tem uma rotina muito ocupada e abrir esse espaço para a gente, para estar aqui falando um pouco sobre essa temática que é tão importante de ser discutida, porque é como a senhora falou, a gente vê falácias, falas enviesadas pela sociedade, então é importante a gente esclarecer. E para nós que estamos aqui, seja profissionais de saúde, acadêmicos da educação e de outras áreas, ou quem tem interesse para falar, né, para conhecer sobre o autismo, entender um pouco mais e ter um pouco mais de domínio, né, que é um assunto tão vasto e que é tão importante de ser falado. Então, desde já, eu só tenho a agradecer. Foi espetacular. Eu acho que a gente abriu o curso da melhor maneira possível e eu particularmente aprendi bastante, acredito que todos também que assistiram conseguiram extrair muito conhecimento. E é isso, doutora, a gente só tem a agradecer pela sua presença, muito obrigado. Eu queria agradecer o convite de vocês, fiquei muito honrada em fazer parte desse projeto, desejo, assim, muito sucesso para esse projeto, que realmente é de uma importância enorme, né, agradecer a participação de todos vocês, espero que eu tenha trazido um conteúdo que seja útil, né, para vocês, e que também convido vocês, eu tenho um curso, chama Todo Autista Cresce, falando justamente desses desafios, né, dessa passagem de infância para adolescência, para a vida adulta, então quem tiver um interesse maior nessas questões do autismo na adolescência, na vida adulta, então convido vocês a conhecer esse curso e agradeço muito pela oportunidade de estar com vocês, a participação de todos. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, doutora. A gente só queria tirar um print rapidinho de todo mundo. Opa, Pessoal, vai ser um prazer.
Então vamos lá, todo mundo ligando as câmeras. Pessoal, só um instante que eu vou passar uns informes para vocês, tá bom? Em relação ao formulário, não se preocupem que todo mundo vai garantir a sua presença hoje. Eu vou já explicar como é que vai funcionar, tá certo? Então, vamos lá, 1, 2, 3 e... Pronto. Muito bem. Depois eu quero também eu quero que você me envie, viu, Bruno, por favor. Ah, com certeza, eu vou lhe enviar daqui a pouco já. Legal, então. Muito obrigada, então. Boa noite para todos. Obrigado, doutora. Boa noite. É isso, só temos a agradecer. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da palestra hoje. Passando aqui alguns avisos, eu vi o pessoal perguntando em relação ao formulário. Hoje, como eu falei para vocês, a gente teve alguns problemas técnicos, iniciamos um pouco além do horário. Então, como vai funcionar? A gente vai liberar agora para vocês o formulário de saída e a gente vai ficar por aqui por alguns minutos. Os nossos moderadores também estarão para tirar dúvidas, caso precise. O formulário ficará aberto até às 9h10, então aproveitem. E esse formulário de saída vai ser o que vai contar a presença. Então, no geral, a gente precisa do formulário de entrada e do formulário de saída. Mas hoje, especialmente, a gente vai aceitar apenas o formulário de saída, tá certo? Então, vocês podem preencher, que vai ser liberado agora, tá? Então, não se preocupem que ele vai contar a presença de vocês. No mais, agradecemos a presença de todos. Hoje foi o nosso primeiro dia. Ainda teremos aí mais alguns encontros. Espero de verdade que vocês tenham gostado. A doutora Raquel, como vocês puderam ver, é uma palestrante, uma profissional exímia. A gente só tem mesmo que elogiar, tá certo? Então, a gente estará por aqui. Caso alguém tenha alguma dúvida, muito obrigado e boa noite a todos. E, pessoal, só mais um aviso. Vocês podem encontrar o formulário na descrição do vídeo. Se não estiver aparecendo, vocês atualizem a página, tá certo? Que aí, quando vocês atualizarem, vai aparecer lá. Tá o link formulário de saída. Aí vocês apertem, vai direcionar vocês diretamente para o Forms, tá bom? Boa noite a todos. E qualquer coisa, só perguntar no chat ou no grupo, a gente vai abrir aqui novamente para vocês tirarem dúvidas.